Show! Hoje vamos para a nossa parte 2 com relação à filosofia de investimento. Talvez alguns de vocês já passaram por um programa nosso chamado de R2A e já ouviram falar sobre a filosofia de investimento, né? E assim como a mentoria do R2A, assim como a mentoria do D6M, a gente conta com o empenho e com o compromisso de vocês para andarmos ali em paralelo, tendo resultado, né? Então, nós vamos ensinar e dar toda a bagagem, mas precisamos de vocês também ativamente, com relação a dúvidas, com relação a novas iniciativas, tirando dúvida com a gente, e a gente vai ajudar vocês com relação a cada passo a passo para estabelecer e chegar nas metas desejadas de vocês, tá bom? Então, na parte de ontem, a gente falou ali sobre um início filosófico, literalmente, né, sobre o que, que é o dinheiro, quando eu for começar a investir, o que eu devo pensar sobre o investimento, para que começar a investir, enfim, demos algumas questionadas bases. Agora, a parte 2 da filosofia de investimento, hoje nós vamos falar literalmente sobre uma montagem genérica de carteira. Tá? Então, no R2A, a gente fala sobre essa montagem genérica de carteira, mas também deixa em aberto para cada qual pensar de acordo com tanto as suas necessidades, como a sua coragem, vamos dizer assim, mas a gente chama para refletir também dentro do que você faz hoje de renda ativa, tá? Do que você ganha e como você ganha trabalhando. Então, digamos que hoje você é um empresário, ou você é um autônomo, ou então não, você é um CLT e já está na empresa há mais de 15 anos. Ou não, você é um CLT que ainda está se colocando no mercado aos poucos, ainda tem feito ali uma rotatividade ou outra com relação ao trabalho, ou é concursado, é funcionário público e tem ali uma estabilidade garantida ali, né, de certa forma, pelo menos durante um tempo aí considerável. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai analisar os investimentos, principalmente pensando em médio e longo prazo. Por quê? Digamos que você é um autônomo, você é um empresário, normalmente você vai investir, colocar muita grana na sua empresa, no seu negócio. E isso já tem, na média, um risco mais alto do que a maior parte dos investimentos. Então, como você normalmente está se alavancando consideravelmente mais ali nos negócios, e ontem eu até falei na parte 1 com relação a onde a gente vai ter um retorno maior, é justamente pensando em negócio. A gente tem rentabilidades, retornos ali bem maiores, consideravelmente, né, na média, nos períodos aí normais, até mesmo com relação à bolsa de valores, tá? E muitas vezes até mesmo do que criptomoeda, tá? Trabalho, negócio devolve muito mais do que esses outros tipos de ativos. Afinal de contas, a gente está terceirizando, digamos assim, comprando parte da rentabilidade de alguém que está trabalhando com aquele dinheiro. E não eu estou trabalhando com o meu dinheiro. Então, show. Se eu sou empresário, se eu sou um autônomo e eu trabalho com o meu dinheiro ativamente, fazendo negócio para alavancar cada vez mais os meus processos, eu corro um risco maior do que a maior parte das pessoas da população. Pensando nisso, a gente vê até justamente a lógica da reserva de emergência, a gente falar de quem é autônomo, quem é empresário, ter ali pelo menos 12 meses, né, do seu custo de vida em caixa, numa reserva de emergência. Já quem é CLT, já quem é funcionário público, a gente falar em torno de 6 meses, né, do seu custo de vida no seu caixa para resguardar dentro de qualquer percurso ali instável, digamos assim. Então, a gente pode ter um tempo em que esse dinheiro vai segurar para a gente durante um tempo, para a gente se recolocar, para a gente fazer alguma iniciativa diferente do que a gente vinha fazendo antes. Então aí a gente começa a ver que tem visões diferentes quando a gente volta para analisar desde como você faz dinheiro hoje. E na hora de investir, a gente precisa levar em consideração isso. Levar em consideração isso. Levar em consideração a minha idade. Levar em consideração o que eu faço no meu dia a dia. Se eu treino, acabei de chegar da academia, por isso com essa roupa. Se eu treino, eu tenho mais exposição. Eu por exemplo, eu gosto eu faço, estou um pouquinho parado, principalmente nas redes, mas eu faço ali voo livre. Então eu corro risco um pouco maior.
Então, será que não é interessante eu pensar em alguma coisa dentro da minha carteira, até mesmo como um seguro de vida? De certa forma, é até um investimento, né? Mas, enfim, a gente começa a pensar em outras nuances que deixam a minha carteira cada vez mais robusta e segura. Dentro disso, digamos que você é um CLT, agora vamos partir para um outro campo, onde você é um CLT, já está uns 15, 20 anos ali de serviço, né, em tempo de casa. Quando acontecer alguma coisa, e a gente sabe que todo CLT tem um final muito parecido. Ou ele vai ser demitido, ou ele vai pedir demissão, ou uma terceira opção, que é mais difícil, mas uma terceira opção seria ele até virar sócio do negócio. Mas é um pouco mais difícil. Normalmente, ou você vai ser demitido, ou você vai pedir demissão. Simples assim. Então, uma hora ou outra, você vai provavelmente quebrar um vínculo que você tem com a sua empresa atual e vai ganhar uma rescisão e, melhor ainda, bota para investir isso ainda mais. Mas como você corre menos risco nessa parte e a gente já está pensando lá na frente, depois de uma reserva de emergência formada, ou depois de parte dessa reserva de emergência formada, a gente consegue estar mais propenso a correr um pouco mais de risco. Então a gente fala de uma carteira com mais ações, com mais fundos imobiliários, com um pouco mais ativo de criptomoedas, por exemplo, né? Coisas mais voláteis, mas que no longo prazo, no médio e longo prazo, eu tenho uma segurança considerável e uma rentabilidade mais considerável ainda. Agora, se eu sou empresário, estou sempre tomando risco, por que não eu tenho uma carteira de investimento com uma renda passiva ali bem mais segura? Eu pensar bem mais em títulos públicos, em renda fixa, em algum LC ou algum CRI, depende, né? Depende, tem que ver certinho, tem que analisar bem. Mas enfim, pensando em uma renda mais fixa, com menos risco, já que eu tomo risco no meu dia a dia, no meu mês a mês, investindo e reinvestindo no meu trabalho. Então, tudo isso é